37, 19. Diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Pai, fala conosco nessa noite, nos cubra com teu sangue, Jesus. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos entendimentos, para que possamos entender e compreender a tua palavra como ela é, em nome de Jesus. Me use segundo a tua vontade. Eu não fale nada de mim, Senhor, mas que o teu Espírito fale por mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos, em nome de Jesus. Quero ficar aqui embaixo, eu gosto de ficar aqui embaixo, perto de vocês, andando, né? Pastor italiano, neto de italiano e neto de espanhol. Irmão, se amarrar a mão e o pé, não fala. A gente não consegue falar, né? É terrível esse negócio. Muito bem. Todos aqui já ouviram falar da história de José. Quem já ouviu aqui falar da história de José? Vamos lá, vocês vão me ajudar a pregar. Quem era José? Obrigado, filho. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Olha aí. O Arthurzão é bênção de Deus, né? O João ficou nervoso com o Arthur esses dias. Mas tá tudo bem, né, João? Cadê o João? Ei, João, o pastor pega no pé, né? Glória a Deus. Obrigado, viu, Arthur? Não precisava ter se preocupado, mas agradeço o coração. A Bíblia diz que José, ele era filho de Jacó. 11º filho de Jacó. Quem aqui é o 11º filho, irmãos? Da família aqui. Ué, não tem nenhum 11º filho aqui, não? Não tem, não? Você é o primeiro? Ah, tá. Luiz, você o 9º filho? Tem? Glória a Deus, achamos um. Vamos aplaudir o Senhor. 11º filho, glória a Deus. Parabéns pelo seu pai, pela sua mãe. Que coragem, que bênção, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, é raro isso, né? Ter bastante filhos. A minha esposa, o meu sogro, irmãos, ele era, né, chamava-se Otto, né? E o apelido dele era Limão. Meu sogro era muito, assim, não vou dar muito moral para minha mulher não, porque senão ela fica toda cheia, né? Mas meu sogro era um homem muito bonito, irmãos. Ele era loiro, dos olhos azuis. Nenhum filho puxou os olhos dele. Mas os netos, está cheio de netos, dos olhos dele, né? O Tercinho é um deles. Mas o Tercinho não puxou o olho do avô dele, o Tercinho puxou o olho do meu bisavô. Ela fica nervosa, irmão, mulher nervosa. Meu Deus do céu, né? Puxou do meu bisavô. Não foi do avô, não foi do pai dela. Muito bem. Então, a Bíblia nos diz, aliás, o meu sogro, estava falando do meu sogro teve 11 filhos. 11 filhos. E Deus levou 3, né? Então ficou com 8 filhos. 5 mulheres e 3 homens. Quando eu conheci a Rita, eu falei, né? Cheguei para o meu sogro, falei, seu Otto, tudo bem? Eu gostaria de pedir a mão da filha do senhor, gostaria de namorar, né, a filha do senhor. E aí, ele serião, assim, tinha uma cara de bravo, né? Ele disse assim: qual a sua intenção com a minha filha? As melhores possíveis, pode ficar tranquilo, né? Melhores possíveis. Aí depois que ele viu que, né, o Tercião era gente boa, aí ele falou assim: Tércio, deixa eu dar uma dica para você. Meu sogro era muito brincalhão, irmãos. Olha, eu tenho 5 filhas. Você está escolhendo a mais braba. Você está escolhendo a mais braba. Eu disse: Otto, que as suas irmãs não estejam ouvindo agora, mas é a mais bonita. Visão, né?
Para vezes a gente amansa, né, irmãos? Beleza, como é que faz, né? Só Deus pode fazer isso. Né, pastor? Muito bem. José, ele era o 11º filho de Jacó. Filho do amor dele. Jacó trabalhou 14 anos para casar com a sua mulher Raquel. 14 anos, irmãos, dando salário para o sogro. E Raquel não tinha filhos. Mas um dia, vem cá, Israelzinho, você vai ser o José. Um dia, a Raquel, Deus ouviu, Deus lembrou de Raquel. E ela teve um filho. E quando ela teve um filho, José foi o 11º filho. Ela teve um filho. Tudo mudou na vida, na família de Jacó, quando José nasceu. Quando José nasceu, Jacó falou: nós vamos voltar para a casa dos nossos pais. Nós vamos voltar para a casa do meu pai. Por quê? Porque Deus tinha um plano muito grande na vida de José. Deus tem um plano na vida de todas as pessoas, irmãos. Mas cada um tem, né? Deus tem os seus propósitos. José seria um sonhador. Deus colocou na vida de José um dom. O dom de sonhador. Um homem que tinha um propósito. O propósito de Deus na vida dele era começar a formar a nação de Israel e abençoar uma outra nação. Então a palavra de Deus nos diz que José, ele foi um homem muito abençoado, cheio do Espírito Santo. Por onde ele andava, irmãos, a presença de Deus estava com ele. Jacó era o amigo dele. Vem cá, vamos lá. Onde ele andava, Jacó tinha um quesinho com José. Por quê? Porque ele era o filho da mulher que ele amava. Ele era o filho de Raquel. Ele era o filho da mulher que ele tinha um grande amor. Qual é o filho? Qual é o grande amor da sua vida? Qual é o grande sonho da sua vida? Tudo aquilo que a gente deseja muito, irmãos. Tudo aquilo que a gente deseja muito, Deus nos honra, Deus nos abençoa, Deus nos guarda e a gente valoriza. Diga glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. José, com 17 anos de idade, vem cá, com 17 anos de idade, José começou a ter sonhos. Você quer ter problema na sua vida? Você quer começar a arrumar problema na sua vida? Comece a sonhar. É muito fácil você sonhar lá longe da casa do seu pai. Ah, pastor, mas longe lá até os inimigos lá, os invejosos lá do meu, né, do meu trabalho, tal. Mas comece a sonhar dentro da sua família. E você vai ver que muitas vezes é mais difícil sonhar dentro de casa do que sonhar fora de casa. Se fora de casa, muitas pessoas têm ciúmes, inveja, torcem contra a gente. Irmão, sonhar dentro de casa, muitas vezes, é quebrar paradigmas, quebrar muitas coisas. José, ele tinha 17 anos de idade, um dia ele acorda e ele diz para o pai dele: pai, eu tive um sonho. Eu sonhei, pai, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos ouviram aquilo e falaram: olha o grau dele, está pensando que ele vai mandar na gente? No outro dia, ele teve outro sonho, ele viu 11 feixes se curvando diante dele. Até Jacó falou: rapaz, o que é isso? Está pensando que você vai dominar sobre a nossa casa aqui? Mas esse não era um sonho da cabeça dele, era um sonho que vinha de Deus. Quando Deus coloca um sonho no seu coração, e quando eu falo sonho, não é você dormir e você sonhar, mas é um desejo íntimo, forte dentro do seu coração. É uma ideia forte dentro do seu coração. Quando Deus coloca um sonho na sua vida, Deus começa a revolucionar tudo, e as coisas começam a mudar. Os sonhos nos libertam.
Os sonhos trazem libertação para as nossas vidas. O sonho trouxe libertação para Jacó. Quando José nasceu, Jacó falou: vou voltar para a casa do meu pai. Antes de José nascer, não havia esse desejo no coração de Jacó. Mas quando José nasceu, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Então o que começou a acontecer? Os irmãos de José começaram a ter ciúmes de José. Ciúmes porque o seu pai, eles viam que Jacó dava uma atenção especial para José. E aí eles começaram a tramar contra a vida de José. Sabe, muitas vezes, quando nós começamos a ter um sonho, quando você começa a ter um projeto de vida, projeto familiar, um projeto pessoal, um projeto profissional, um projeto financeiro, uma ideia, e você começa a compartilhar com algumas pessoas, talvez você vai arrumar alguns problemas. José começou a declarar os sonhos deles, e isso começou a trazer intriga. Vocês conhecem que a história dele foi que ele foi lançado num poço pelos seus irmãos. Os seus irmãos pensavam que se eliminassem José, eliminariam o sonho. Mas os sonhos de Deus não morrem. A ideia de Deus nunca vai morrer. O desejo que Deus colocou no seu coração nunca vai morrer, vai sempre aumentar, vai passar por alguns processos, vai passar por algumas dificuldades, vai passar por algumas tribulações, mas não vai morrer. A Bíblia diz que a trajetória de José foi da casa dele para o poço, para a cisterna. Da cisterna, os seus irmãos o venderam para uma expedição que estava indo para o Egito. José se tornou agora escravo. Ele poderia, lá no fundo do poço, ter abandonado o seu sonho, ter se revoltado com Deus. Mas José tinha princípios. José entendia os desígnios de Deus. José entendia os propósitos de Deus. O tempo de Deus. Sabe, o maior desafio das nossas vidas, da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, é discernir o tempo. Às vezes a gente quer tudo para ontem. Mas uma pessoa para se formar, se tornar um médico, um advogado, um engenheiro, ele tem uma trajetória. Ele tem que ir para a escola, depois para a faculdade, depois ele tem que fazer estágios, depois ele começa a executar a sua função. Há um tempo de plantar, tempo de colher. E a Bíblia nos diz que José foi vendido. Quando ele chega no Egito, e lá no Egito ele é colocado numa banca de escravos. Irmãos, uma banca de escravos era como se fosse uma plataforma assim, parecida com esse púlpito, onde ficavam pessoas que não tinham nome, porque escravo não tem nome, escravo não tem nada. Escravo não tem nada, escravo não tem direito nem a nome. Um homem que era encarregado de Faraó, um homem muito importante chamado Potifar, ele vai lá na banca de escravos, e ele começa a olhar a banca de escravos, ele olha José, e ele diz: quero comprar esse moço. Quando ele compra José como escravo, José continuava sendo escravo, ele leva José para sua casa. A Bíblia diz que Deus começa a abençoar ele, pela vida de José. Deus começa a abençoar poderosamente Potifar, por causa de José. A pessoa que tem um sonho é abençoador. A pessoa que tem um sonho, ele é uma pessoa que sempre está com a mão estendida para abençoar. O coração dele é aberto para abençoar, auxiliar, ajudar, enfim. E a Bíblia diz que lá Potifar entregou
tudo o que ele tinha, todas as posses, os bens que ele tinha, para José administrar. E a palavra de Deus diz que Potifar, começou a ficar rico. Um dia, Satanás entrou na vida da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. Você precisa entender que um sonhador vai passar por muitos estágios, inclusive o da tentação. Ele vai passar pela tribulação, ele vai passar pela prova, ele vai passar pela traição, ele vai passar pelo abandono, ele vai passar pela inveja, e também ele vai passar pelo crivo da tentação. Satanás tentou matar o sonho lá no poço, não conseguiu. Satanás tentou matar o sonho de José, quando ele estava indo para o Egito, também não conseguiu. Satanás tentou matar o sonho de José na banca de escravos, também não conseguiu. Na casa de Potifar, ele usou uma estratégia. Ele diz: vou colocar a mulher do homem para dar em cima dele. Ele é um moço sozinho, um moço bonito, ele não vai aguentar. Mas José tinha princípios. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala a pessoa que tem princípio. Ela é diferenciada. Deus gosta de gente que tem princípios, que tem fundamentos, tem alicerces. E a Bíblia diz que por causa disso, ele foi lançado num cárcere. Era o fim, irmãos. Nesse cárcere, ele fica 13 anos. E ali, ele sabia, humanamente falando, ele jamais sairia dali. Não tinha mais recurso para ele. Um encarcerado não é mais escravo, irmãos. Ele não pode ser mais comprado. Ele é um escravo, ele é um encarcerado, ele é um preso. Mas o Deus do sonho, o Deus que sabe todas as coisas, estava com José. E aquele que começou a boa obra vai terminar. A Bíblia nos diz que Deus enviou lá naquele cárcere 2 pessoas que moravam dentro do palácio de Faraó, o único que podia libertá-lo. Ninguém mais podia libertar. Somente Faraó podia libertá-lo. Deus manda 2 pessoas. O padeiro mor e o copeiro mor, o cozinheiro e o servente, o garçom. Depois de algum tempo, José interpreta os sonhos, tanto do padeiro como do garçom, do servente. E eles acontecem, a interpretação, exatamente como José falou. E a Bíblia diz que passam-se mais alguns anos. Quando eles saem da cadeia, saem do cárcere, eles se esquecem de José. Passa alguns anos, Faraó tem um sonho. Você acabou de cantar, o controle está em suas mãos. Quando o controle das nossas vidas está nas mãos de Deus, você perde o controle. Você perde o controle, Deus não. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, dê glórias a Deus. Você perde o controle, Deus não. A Bíblia diz que ele então é chamado para o palácio do Faraó para interpretar o sonho, porque ninguém conseguia interpretar o sonho. E ele interpreta o sonho. E o Faraó disse: não tem ninguém aqui melhor que você. A partir de hoje, você não é mais um escravo, você não é mais um prisioneiro, você é o 2º homem mais importante do Egito. Você se torna governador do Egito. Pega o anel, coloca no dedo dele, simbolizando a autoridade. E assim foi a vida de José. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que nós podemos aprender com a vida de José. Pelo menos 3 coisas nós podemos aprender com a vida de José. Obrigado, filho. Deus abençoe você. Já abusei demais de você, né? O que nós podemos aprender com a vida de José?
Você conhece a história, você já assistiu filme, já assistiu novela, você sabe tudo. Mas o que José pode me ensinar? O que José pode trazer? Quais são as lições que eu posso aprender com José? A primeira lição que nós podemos aprender com José é essa aqui, ó. Coloca lá, pastor. Não existe terreno estéril quando é Deus que planta. Você pode estar, entre aspas, plantado numa situação difícil. Talvez você possa não estar entendendo muita coisa do que está acontecendo na sua vida. Mas se foi Deus que plantou. Isso que parece estar estéril, que parece que não tem jeito, Deus vai dar um jeito. A cisterna era um lugar estéril. Era o fundo do poço, literalmente, irmãos. A venda dele para o Egito era um terreno estéril. Ele estava deixando os seus pais e estava indo para um país diferente, de costumes diferentes, de língua diferente. Mas lá no fim nós vamos ver que ele entendeu o plano de Deus para a vida dele. Então, esse terreno que aparentemente era estéril, Deus foi quem colocou ele lá. Se Deus colocou você neste lugar, nessa situação, se você está passando por essa situação, e foi Deus quem colocou você, existem 3 fontes para nós passarmos por dificuldades. 3 fontes. Primeira é a nossa semeadura. São escolhas erradas que a gente faz, pecados que a gente comete, erros que a gente faz, que a gente comete. Aí vem a colheita. A segunda coisa é algo satânico. O diabo, ele te levou para uma situação, ele viu alguma brecha, alguma coisa na sua vida e te levou para um terreno estéril. Você diz: pastor, não dá, vai fechar. Vou fechar, pastor. A minha empresa eu vou fechar, porque não tem mais o que fazer. Está estéril. O diabo foi lá e ele tentou mirrar, ele tentou tirar tudo. A terceira é uma provação permitida por Deus. Quando Deus te planta num lugar aparentemente estéril, esse lugar, ele não vai ficar estéril para sempre. Deus vai mudar esse lugar. A Bíblia nos diz que os que confiam no Senhor passam pelo vale de Baca, isso está no Salmo 84, ou passam pelo vale árido, e esse vale árido, ele se transforma num manancial de águas. Num manancial de águas. Olha o estágio na vida de José: cisterna, banca de escravos, casa de Potifar, cárcere. Meu Deus, para que tanta luta? Para que tanta provação? Para que tanta dificuldade? Para que tantos problemas? Cante a sua dor. Não tenha medo de cantar a sua dor. Não tenha vergonha de cantar a sua dor. Não tenha vergonha de cantar o seu sofrimento. Não murmure, mas cante. Por quê? Porque as letras e as poesias mais lindas escritas até o dia de hoje foram escritas no meio de uma turbulência, no meio de uma tribulação. As letras, as poesias mais maravilhosas
foram escritas no meio de muitas lutas, de muitas provas. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai ver que os momentos mais tremendos da sua vida, mais fortes da sua vida, mais santos da sua vida, que as experiências mais fortes que você teve com Deus, não foi quando você estava lá em cima, foi quando você estava lá embaixo. O irmão Roberto, vem cá, irmão Roberto, posso contar seu testemunho, se me permite? Sua filha está aí? Esse aqui é o irmão Roberto, um irmão muito querido, irmãos. Ele vem com a filha dele linda, de 19 anos. É uma história de vida abençoada, né? Em nome de Jesus, porque tem Jesus. Domingo passado, o Roberto trabalha na Funada, há quase 14 anos, 13 anos. Funada. Homem direito, homem honrado, uma bênção de Deus. Criou sua filha, educou sua filha sozinho. Irmãos, como eu admiro pessoas assim. Tanto homem como mulher, quando, sabe, compra briga pela criação dos filhos e diz: eu vou educar, eu vou criar. E hoje a filha tem 19 anos. Uma linda moça. Ela está aqui? Tudo bem. Que bem assim, Roberto. Muito bem. A Bíblia nos diz, o Roberto me procurou aqui na quarta-feira, foi isso? Quarta-feira. Ele disse: pastor, eu quero contar um testemunho, mas eu tenho vergonha de contar. O senhor fala para mim? Eu falo, irmão, sem problema. Para o pastor, eu fiz um propósito no jejum de Daniel. Eu não sei o que ele pediu para Deus, mas ele contou uma experiência, irmãos, tremenda. Irmãos, esse homem não é uma criança, é um homem sério, um homem abençoado. Ele disse: escute, quando Deus faz as coisas, você glorifique a Deus, porque tem coisas que é só Deus que pode fazer. No domingo, no dia que nós entregamos o jejum, ele disse para sua filha: filha, veja na carteira do pai, que o pai quer levar uma oferta para a igreja. Foi assim, irmão Roberto. Ela abriu a carteira do pai e disse: pai, tem 12 reais, 6 notas de 2 reais, 6 notas de 2 reais. Ele disse: você viu direito, viu? Só isso mesmo, não tem mais nada. 6 notas. Então, tá bom. Aí ele disse assim: então eu vou dar uma oferta, vou dar uma oferta no cartão. Foi isso? Eu vou dar uma oferta no cartão. Quando ele chega na igreja, irmãos, foi na igreja ou saindo da sua casa? Quando ele está chegando na igreja, ele diz: filha, olha na carteira, pega a oferta, né, e o cartão. Aí ele abre a carteira. Foi você ou foi sua filha que abriu? Ele abriu a carteira. Quando ele abre a carteira, ele olhou uma nota de 100 reais. Ele falou: filha, mas você falou que tinha só 12. Eu falei: não, mas tem 12, pai. Ele falou: não, aqui tem 100 reais. E mais os 12. Aí, ele tira a nota de 100 reais, olha a nota de 100 reais, olha de novo na carteira, tem outra nota de 100 reais ali dentro. Você devia ficar olhando até agora. Irmão, ele disse: filha, se colocou esse dinheiro na carteira? Ela falou: pai, não coloquei, pai. Eu não coloquei, a filha não colocou. Quem colocou? Foi assim, irmão Roberto. Estou acrescentando alguma coisa? Aconteceu isso? Então veja bem, existem coisas que às vezes, humanamente falando, você fala: não tem jeito. O sonho dele, o desejo dele, o propósito dele era dar uma oferta maior do que 12 reais, mas ele não tinha. Mas apareceu na carteira dele e ninguém sabe. Ele não mora com ninguém, irmãos. É ele e a filha. Ele não se encontrou com ninguém. Ninguém foi lá e colocou de surpresa na carteira dele o dinheiro. Alguma coisa aconteceu. Deus proveu.
Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida desse irmão. Deus abençoe, meu irmão. Você tinha que estar contando até agora. Então, quando Deus nos planta, não importa o terreno. Às vezes você olha para a tua carteira e você vê lá, meu Deus, isso aqui não vai dar para nada. Às vezes você olha para a sua situação profissional e você diz, isso aqui vai dar problema, não tem saída. Você olha para a sua situação sentimental e fala, ai meu Deus, eu acho que vou morrer solteiro. Você olha para a sua vida conjugal e diz, eu não sei, será que vai ter solução? Você olha talvez para o seu corpo, às vezes existe um problema, uma doença, um problema no seu corpo, na sua alma, nas suas emoções, e você diz, não tem jeito. Mas se Deus plantou você nesse lugar estéril, nesse lugar que não nasce nada, nesse lugar que não faz nada, nesse lugar que não acontece nada, você pode acreditar, se foi Deus, Deus vai transformar o lugar, Deus vai mudar o lugar, Deus vai mudar a situação, porque Ele é Deus. Amém? Abrindo um parênteses aqui bem rapidinho, a Bíblia nos fala de uma moça que morava lá em Israel. A Síria fez guerra com Israel, levou essa moça presa, escrava. A Bíblia não fala se os pais dela morreram nessa guerra, a Bíblia só fala que sobrou ela. Irmãos, essa moça, ela é levada para morar na casa do pior inimigo de Israel, do general de guerra, daquele que organizou, que fez a estratégia de guerra, que entrou no país dela e massacrou tudo, e destruiu tudo, e tirou ela do seu lar. Ela era uma menina, e ela está morando na casa dele. Mas essa menina, ela tinha temor a Deus, e ela entendia, se está acontecendo isso, é porque Deus tem algum propósito. Ela não conhecia ainda o Novo Testamento, mas eu acredito que ela pensava, já no versículo que Paulo escreveu aos Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que eu estou fazendo na casa deste homem, que só prejudicou minha família, que só prejudicou a minha nação. Mas aí ela começa a observar a rotina daquela casa. E ela começa a observar que aquele homem é doente, ele tem lepra. Não havia tratamento na época. Não havia cura para ele na época. Essa mulher, essa moça, essa criança, 12, 13 anos de idade, ela devia ter. Ela decide pegar aquele terreno estéril que ela estava, escuro que ela estava, e ela diz, eu vou florescer esse terreno. Ela chega para a mulher daquele homem e diz, na minha terra tem homens de Deus, se o marido da senhora for lá, Deus cura ele. Irmãos, olha a nobreza desta menina, olha a visão dessa menina. Se essa menina está cheia de ódio no coração, de raiva no coração, ela devia, eu quero que esse homem morra, eu quero que esse homem se exploda. Mas ela entendeu que se ela estava passando por aquele momento, algum propósito Deus tinha. E se Deus tinha um propósito, ela tinha que se envolver com o propósito de Deus. Então ela fala para a mulher fala para o marido fala para o rei manda uma comitiva para Israel, o marido é curado, o general de guerra Naamã é curado, e ele é abençoado, salvo. Eu tenho certeza que a vida daquela moça nunca mais foi a mesma. Como é bom quando nós acreditamos que
mesmo quando nós estamos plantados num lugar seco, estéril, doente, que não tem jeito, Deus pode mudar a situação. A segunda coisa que nós aprendemos com José é que, coloca lá, não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Você pode estar vivendo num momento, num lugar, numa situação muito difícil. Olha a situação de José: poço, cisterna, terrível, irmãos, sozinho, olhando para cima e ouvindo os irmãos. O que nós vamos fazer? Nós vamos matar? O que nós vamos fazer? Que lugar é esse? Que ambiente é esse? Ele olha a carruagem indo para o Egito, e agora ele diz: perdi minha família, perdi meu pai, perdi meus irmãos, e perdi minha liberdade. Que ambiente é esse? Ele vai para a casa de Potifar, e ali acontece aquela coisa em vocês, sabem, ele é jogado num cárcere. Ele está no cárcere, ele fala: acabou. Que ambiente é esse? Uma prisão. Mas ele pega aquela prisão, aquela situação, aquele ambiente hostil, aquele ambiente triste, aquele ambiente tenebroso, aquele ambiente maligno, aquele ambiente de opressão, e ele não deixa que aquele ambiente tome a direção da sua vida. Ele não deixa que aquela tristeza daquele cárcere encha o seu coração, porque o seu coração era cheio de Deus, e onde tem Deus não tem tristeza, onde tem Deus não tem angústia, onde tem Deus não tem amargura. Podemos até passar por dificuldades, por lutas, por batalhas, mas Deus, no tempo dele, vai intervir, Deus vai agir, Deus vai mudar a situação. Ele cai naquele cárcere, ele começa a se interagir com as pessoas. Ele começa a se interagir com as pessoas. Ele começa a fazer daquele cárcere um lugar melhor. Se não era melhor para as pessoas, mas ele não se deixou ser encarcerado na sua mente. Muitas vezes passamos por dificuldades, irmãos, e essas dificuldades querem aprisionar a nossa mente, querem fazer com que a nossa mente fique condicionado à realidade que nós estamos vivendo. Talvez você esteja passando por uma realidade muito difícil, mas essa não é a verdade de Deus para a sua vida. Talvez você está passando por uma situação que você não está entendendo. Por que isso, Deus? Para que isso, Deus? O que é isso, Deus? Deus, por que aconteceu isso? Por que houve essa perda? Por que houve isso? Por que houve aquilo? Por que estamos nessa situação? Mas não deixe essa angústia entrar no seu coração. Não deixe esse ambiente hostil, triste, entrar no seu coração, entrar na sua mente. Mas deixe que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, mude esse ambiente. A terceira coisa que nós aprendemos com José é algo muito sério e algo que muitas vezes nós estamos falhando. Não basta sonhar. É preciso não desistir dos sonhos. Talvez essa seja a maior luta, o maior desafio. Talvez não seja sonhar, é manter o sonho aceso, vivo. Como é que você mantém o sonho vivo dentro de um poço?
Como é que você mantém o sonho vivo sendo um escravo? E ele sonhou. Como é que se mantém o sonho vivo dentro de uma prisão? Sabe, é nesse estágio que muitas pessoas abrem mão dos sonhos de Deus. Às vezes você está muito perto da tua vitória, meu irmão. Às vezes você está muito perto da tua libertação. Às vezes você está muito perto da tua bênção. Às vezes você está muito perto da tua resposta. Às vezes você está muito perto da tua vitória. Mas você para, você regride, você não, para e não avança mais. Pense comigo. Se Naamã, leproso, tivesse parado no 6º mergulho, o que ia acontecer com ele? Fala para a pessoa que está assim, ia continuar leproso. Mas era o 6º mergulho. Deus falou que tinha 7. Ele mergulhou 1. Lepra. Corpo todo manchado. 2, 3, 5, 6. Ele poderia chegar e falar: quer saber uma coisa? Isso aqui é uma piada, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto. Vamos embora para casa. O meu milagre não vai acontecer. Mas ele não parou. O 7º, quando ele mergulha e ele levanta da água, a Bíblia diz que a pele dele era igualzinha à pele de um bebê recém-nascido. Diga a glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Não pare, não pare. Ah, meus irmãos, um dia ainda, se Deus assim quiser, vou abrir meu coração para vocês desde o dia em que nós chegamos aqui. Quantas vezes Satanás tentou me parar aqui, tentou me desanimar. Vocês não têm noção. Quantas vezes? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Quantas vezes, quantas madrugadas. 5 horas da manhã, eu segurando a grade de casa, olhando para o céu, dizendo: Deus, me dá uma direção. É nesse momento que muitas pessoas perdem as bênçãos, as melhores bênçãos. Você tem um sonho hoje, Deus colocou um sonho no teu coração. Pode acreditar, o diabo vai trabalhar para fazer você desistir desse sonho. O diabo vai lutar com você para que esse sonho não se concretize. Porque se esse sonho se concretizar, é um murro, é um nocaute que você vai dar nele. Muitas pessoas vão ser abençoadas, você vai ser abençoado, muitas pessoas vão ser abençoadas, o nome do Senhor será glorificado, Ele será exaltado. Mas o grande desafio não é sonhar, mas é manter o sonho vivo. Eu poderia ficar aqui citando personagens e personagens da Bíblia, contando histórias e mais histórias de pessoas que não desistiram. Mantenha o teu sonho vivo, meu irmão. Pastor, como é que faz para manter o sonho vivo? Mantenha a sua vida na presença de Deus. Tenha comunhão com Deus. Encha-se da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Tenha o seu momento com Deus. Quanto mais cheio da palavra você estiver, mais fé você vai ter.
existem sonhos que, para serem concretizados, vão exigir fé, muita fé. E para você ter muita fé, você precisa estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós, abundantemente em vós, a palavra. A Bíblia nos diz que Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Ele não abriu mão do seu sonho, mesmo olhando o seu corpo já mortificado pela idade, mesmo vendo Sara já com 90 anos de idade, ele não se enfraqueceu na fé. A Bíblia diz que, pelo contrário, ele se fortaleceu, glorificando o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. O diabo quer que você murmure, o diabo quer que você critique, o diabo quer que você desista, o diabo quer que você abra mão. Mas quando você, no meio da dor, no meio da luta, no meio da batalha, você diz: Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Jó, no meio de tantas perdas, no meio de tantas lutas, no meio de tantas perdas, de tanta dor, de tanta tristeza, era filhos mortos, era propriedades perdidas, tudo acabado. A Bíblia nos diz que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. O diabo tirou tudo de Jó, ele tirou a riqueza, ele tirou a saúde, ele tirou os filhos, ele tirou a família, mas ele não tirou Deus. Então não basta sonhar, é preciso que você não desista dos sonhos, não abra mão do seu sonho, é de Deus, foi Deus quem deu. Então vai, irmão, rebenta a boca do balão. Deus está contigo. Na hora certa, a glória do Senhor vai se manifestar, e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. E para encerrar, última lição que nós aprendemos com José é: não perca as oportunidades. Não perca oportunidades. Às vezes você está precisando de uma vitória, de uma graça, de uma bênção. Enfim, você está procurando uma resposta de Deus. E a resposta de Deus, ela vem através de uma oportunidade disfarçada. Olha, para encerrar essa mensagem, como é que foi a situação. José está no cárcere. Um dia chega 2 pessoas presas no cárcere. 2 pessoas importantíssimas, que moravam e tinham contato com o faraó. Chega lá o copeiro mor e o padeiro mor. José vai lá e pega amizade com eles, começa a interagir com eles. E aí, como é que era a cozinha lá do faraó? Era assim que ele passava o tempo, irmãos. Era assim que ele preenchia a sua mente. Não deixe sua mente ficar esvoaçando. Prenda ela. Leve ela cativa à obediência a Cristo. Ocupe sua mente. O padeiro mor, o copeiro mor. Um dia os 2 levantam, acordam e diz: nós tivemos um sonho. José falou: opa, sonho? Sonho é comigo. O que se sonhou? O padeiro diz: olha, eu sonhei assim, assim, assado. José diz: filho, é o seguinte, a interpretação não é boa para você. Daqui 3 dias você vai morrer. O rei vai mandar matar você. O copeiro disse: eu também tive 3 dias. Eu tive um sonho. Eu vi lá, eu espremendo uvas no cálice do rei, do faraó. José disse: daqui 3 dias você vai voltar no seu cargo, vai voltar a servir a faraó. Aí vem a oportunidade.
lembra de mim. Tenha humildade, irmãos, de pedir ajuda. Não seja orgulhoso. Não seja prepotente. Tenha humildade de pedir, de falar. Quando você estiver lá, você vai sair daqui 3 dias, você vai sair daqui. Quando você estiver lá na frente do faraó, lembra de mim. A Bíblia nos diz que aquele homem saiu. Aconteceu exatamente como José interpretou. Saiu. Sabe o que aconteceu? Ele se esqueceu de José. 2 anos se passaram. E aí José, continua sonhando? Lógico. Mas o fulano saiu daqui e esqueceu de ser, não tem problema. Vida que segue. Vamos continuar. Vamos trabalhar. Vamos lutar. Vamos orar. Vamos viver. Um dia, Faraó tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas gordas. E 7 vacas magras que vão lá e devoram as gordas. No outro dia ele tem um sonho com 7 espigas lindas, depois 7 espigas mirradas, vai lá e devora as bonitas. Chama os magos, chama os astrólogos, chama todo mundo para tentar interpretar. Ninguém consegue. O copeiro, o garçom, que era a pessoa mais próxima de Faraó, diz: eu conheço alguém. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: não perca as oportunidades, mas não crie expectativa em prazo com as oportunidades. Aproveite, fale para esse, fale para aquele. Eu vou usar aqui uma palavra que está na moda, né? Pratique o network, relacionamentos. O único que podia tirar José daquele cárcere era Faraó. Nós tivemos agora, semana retrasada, algo semelhante no Brasil. O deputado foi condenado, vocês conhecem a história? Quem ouviu falar do Daniel Silveira? O homem está mais famoso que nota de R$2. Foi condenado, o Supremo disse, está condenado, preso. Acabou o mandato, acabou a liberdade, acabou tudo. Dia 20, foi julgado. Quem que podia livrar esse homem, irmão? Rui Barbosa diz que a pior ditadura é a da toga. Você não tem a quem recorrer. Lá é a última instância. Acabou lá, acabou. Ele vai para a casa dele, diz: perdi meu mandato, deputado, perdi minha liberdade, vou ser preso, estou inelegível, estou acabado. Dia 21, surge, nasce, amanhece dia 21, lá pelas 5 horas da tarde, para o Brasil. O presidente da República diz assim: estou dando um indulto para ele, estou dando graça, estou dando perdão para ele. Voltou tudo. Voltou o mandato, voltou a liberdade, voltou ele ser deputado, voltou tudo. No caso de José foi muito parecido. Só Faraó podia libertá-lo. Quando ele chega diante de Faraó, já com vestes mudadas, porque agora ele ia se apresentar diante do rei, diante do homem mais importante do mundo. O Faraó olha para ele e ele diz: eu tive um sonho, esse sonho está me perturbando. E José olha para Faraó, ele não está tremendo: ai meu Deus, estou na frente do homem importante, estou na frente do presidente, estou na frente do imperador, estou na frente. José diz: não são de Deus as interpretações. Vê como é que ele era um cara de Deus, irmãos. Não são de Deus as interpretações.
Aí ele disse assim: ó, Faraó, é o seguinte, o teu sonho, os dois é um só. Deus vai dar riqueza para vocês durante 7 anos. Vocês vão ter uma fartura durante 7 anos estrondosa. Pega isso no teu espírito, irmão. 7 anos de fartura estrondosa. Você nunca existiu no Egito tanta fartura que vocês vão ter. Mas depois de 7 anos, vai vir uma fome sobre o mundo inigualável. Eu aconselho o senhor, olha, oportunidades, ele está diante do rei. Eu aconselho o senhor, guarde 1/5, guarde 20% de toda a riqueza, de toda fartura que o senhor tiver, porque o mundo vai vir comprar alimento daqui do Egito. Faraó pega o anel e diz assim: não tem ninguém igual a esse homem. Colocou o anel, a partir de hoje você é o governador, você vai administrar tudo aqui. Estou saindo de férias. Você é o governador do Egito, administra tudo isso aqui. Preste atenção, meus irmãos, escute isso. Escute isso. A Bíblia nos diz que o sonho de Faraó era 7 anos de, repita comigo, fartura, e 7 anos de fome, de miséria. O Egito foi mais abençoado na fartura ou na miséria? Dá um nó na cabeça de vocês agora, hein? Na fartura ou na miséria? O que vocês acham? Para de reclamar. Para de reclamar da situação que você está vivendo, porque Deus vai mudar isso aí. Deus vai virar a chave, a roda vai girar, aquele que está embaixo vai lá em cima. A Bíblia diz que depois que houve os 7 anos de fartura, o Egito ficou muito bem, mas quando veio os 7 anos de fome, o Egito explodiu, porque era o único país no mundo que tinha estoque para vender para o mundo. Aí sim que ele ficou mais rico. E eu declaro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, no nome de Jesus, será assim com você. Não desista dos seus sonhos, aproveite todas as oportunidades que Deus colocar na sua frente, não abra mão dos seus sonhos. Não é o ambiente que faz você, mas é você que faz o ambiente. Você pode hoje estar plantado numa terra estéril, mas isso vai ser mudado. Deus vai fazer algo novo. Abra a palavra do Senhor para nós encerrarmos, para nós orarmos. Isaías capítulo 43. Obrigado, Canhão. Isaías 43, versículo 18 e 19. Essa palavra é para você, meu irmão. Deus tem olhado, tem visto, tem te observado. Olha aqui. Esqueçam o que se foi. Ai, pastor, mas difícil, viu, pastor? Foi um sofrimento, pastor. Pastor, está difícil. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Escute, não vivam no passado. Escute, não vivam no passado. Não é não vivam do passado. Não é do, é no. Não vivam no passado. Existem pessoas que estão vivendo um presente, mas o presente deles, eles estão vivendo no passado, com pensamentos do passado, com dificuldades do passado, com uma mentalidade de ontem. Agora vem a coisa nova, né, irmãos? Agora vem a promessa. Deus diz: vejam. Fala para a pessoa que está falando: veja, observe, entenda, perceba. Eu estou fazendo uma coisa nova.
ela já está surgindo, não surgiu ainda, mas ela está surgindo, vá, já está amanhecendo a noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quem sabe na sua vida já está umas 5:30, 5:45, 6 horas da manhã, já está começando a clarear. Aplauda o Senhor, está surgindo. Deus diz assim: vocês não reconhecem, vocês não estão entendendo não, vocês não estão reconhecendo. Até no deserto vou abrir um caminho. Consegue entender como é que abre caminho no deserto, irmãos? Não tem caminho no deserto, irmãos. Deserto é deserto. Não tem placa no deserto. Velocidade máxima 80 km por hora. Curva acentuada à esquerda, curva à direita. Reduz a velocidade, dê preferência. Não tem caminho no deserto. Mas a Bíblia diz que Deus é tão grande, tão poderoso, tão perfeito, que Ele conhece o deserto, e Ele faz com que você ache caminho no deserto. Ele faz mostrar para você um caminho no deserto, onde não existe caminho. Deus vai mostrar o caminho. E a Bíblia diz que eu vou abrir um caminho no deserto e riachos no ermo. Ermo é um lugar abandonado, lugar seco, lugar. Deus vai fazer brotar